Eu tenho um testemunho sobre o silêncio de Deus, de quando Deus fica em silêncio com a gente, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu estava assistindo o Frei Gilson falando sobre quando Deus fica em silêncio com a gente. Nossa, eu posso dizer para vocês que é o pior período da vida. Assim, eu tenho uma facilidade enorme de conversar com Deus e receber de Deus tudo aquilo que eu espero e tudo aquilo que eu peço para as pessoas. E o meu contato com Deus é muito direto, sabe? É muito rápido. Mas teve um período que eu passei 3 meses buscando e clamando a Deus e ele ficou totalmente em silêncio. Foi a primeira e espero que tenha sido a última vez que isso aconteceu na minha vida. Peraí, vou só ajeitar a câmera aqui. Pronto, ficou melhor. Tudo começou quando eu levei um ataque espiritual um dia. Eu estava conversando com a minha tia, em pé, conversando com ela, quando, do nada, eu senti aquela presença vindo correndo na minha direção. Não sei se vocês acreditam, mas foi o que aconteceu. Aquela presença enorme, escura, ela veio da sala correndo até onde eu estava, na cozinha. E na hora que eu senti aquela presença vindo correndo onde eu estava, eu fiquei totalmente gelada, mesmo da hora. E corri pro quarto. E minha tia não entendeu nada, porque eu deixei ela na cozinha e corri pro quarto. Peguei meu véu, botei na cabeça, peguei o inário, comecei a cantar para ver se afastava. Mas aquela presença ficou. Não saiu assim. Não gosto muito de falar sobre essas coisas. Eu não gosto muito de contar esses testemunhos, essas histórias. Por quê? Porque levanta muitas perguntas. As pessoas ficam muito curiosas, fica muita gente duvidando, muita gente intrigada, fica alguns com medo. Então essas histórias eu me limito um pouco de compartilhar. Mas eu achei interessante compartilhar agora, nesse momento, essa história. Essa presença ela não foi embora e ficou ali. Durante 3 meses, eu entrei numa depressão horrível. Comecei a orar a Deus, comecei a buscar a Deus, comecei a pedir a Deus para que Deus retirasse isso, para que Deus fizesse algo, para que eu melhorasse. Não teve melhora. E pior, eu não ouvia a voz de Deus. Fiquei esses 3 meses sem ouvir a voz de Deus. Eu que ia para a escola dar aula toda vez de moto, eu não estava conseguindo mais ir para a escola dar aula. Eu não conseguia ficar e conversar com as pessoas. Todo momento eu tinha crise de ansiedade. A todo momento eu começava a me tremer muito. Muitos pensamentos autodestrutivos vinham para que eu me causasse algo ou fizesse algo contra alguém. Era uma coisa horrível, horrível, que eu não desejo a ninguém. E meus pais começaram a entender que a situação era muito difícil, porque eu só chorava e eu não era dessa forma, e não sou. E eu não conseguia me controlar, não conseguia mais ir para a escola trabalhar, ninguém na escola sabia direito o que estava acontecendo, mas graças a Deus meu pai estava dando aula comigo na mesma escola no mesmo período, então ele ia me substituir nas aulas. Mas foi um período muito difícil. A moto então eu nem pegava mais, porque eu tremia muito, muito, muito mesmo. Então eu comecei a ficar muito desesperada, sem saber como que eu ia ficar bem para poder criar meu filho. Eu tenho um filho, fiquei viúva, fiquei com um filho, e ele tinha 2 aninhos, 3 aninhos, precisava muito de mim. Então eu chorava constantemente, porque eu não estava conseguindo nem me manter. Imagina cuidar do meu filho. E foi um processo de 3 meses muito difícil. O pior de tudo foi não ouvir a voz de Deus. Foi não conseguir entender por que ele estava calado, em silêncio, se era o momento mais angustiante da minha vida, que eu precisava muito dele. E foi aí que, depois de 3 meses, eu resolvi entender assim que aquilo ali era um problema de saúde, que não era espiritual. Eu comecei a querer não levar mais para a área espiritual, comecei a querer levar mesmo para a área material, como se fosse algo que acontece com muitas pessoas. Então resolvi marcar uma psicóloga para começar tratamento, psicóloga, psiquiatra, para poder melhorar, né?
resolvi marcar. E aí, quando estava prestes a ir à psicóloga, eu ia na segunda-feira, né? E devido a isso, devido a eu estar nessas condições, nem para a igreja eu não estava indo, porque eu não queria que os irmãos notassem que eu estava com um problema muito sério. Não queria que ninguém notasse. Então, só meus pais, minha família mais de pertinho, minha família mais íntima, ali do interior, é que sabiam o que estava acontecendo comigo naquele momento. E aí foi onde marquei psicóloga. Psicóloga era segunda-feira, como eu já disse, né? Que eu ia começar a me consultar. E minha tia resolveu me convidar para um culto à tarde, um culto especial que ia ter na igreja. Fazia 3 meses que eu não pisava na igreja. Então resolvi ir. Resolvi aceitar o convite e ir. Ela disse que ia ter visitas de irmãos de fora. E eu resolvi ir. Já não acreditando que Deus iria falar algo comigo, porque 3 meses sem falar nada. Mas fui. Emagreci muito, extremamente. Estava com 47 quilos. Estava muito magra. Não conseguia comer direito. E cheguei no culto, bem malzinha mesmo. Desarrumada, sabe? Só o pó, só o pó. E tinha um irmão de lá. Tinha um irmão, né, de fora, estava pregando nesse dia. Um irmão bem alto, enorme. E nós estávamos sentados ali ouvindo o culto e na hora da palavra, ele disse assim: chegou aqui hoje o teu médico. Hoje chegou o teu psicólogo. Hoje Deus vem aqui, Jesus está aqui e ele vem te dar a tua libertação. Recebe a tua libertação. Naquele momento, meus tios que sabiam da história, né, olharam para mim assustados, porque assim, nós não conhecíamos aquele moço, ninguém conhecia, sabe? E ele começou a falar tudo o que estava acontecendo. Ele disse: 3 meses você vem sofrendo e você está passando por um momento difícil, mas Deus hoje vem trazer a sua libertação. Receba a cura e a libertação da depressão. O espírito de depressão está deixando sua vida hoje. E pronto, depois dali eu entendi que Deus veio com a resposta, depois de 3 meses. O silêncio de Deus é muito duro, muito difícil. Então fui na psicóloga no outro dia, somente para ter o respeito de comparecer, porque eu tinha marcado. Conversei com ela, disse que não ia seguir, né, com a consulta. Agradeci e comecei a me manter firme, sabe? Comecei a me buscar forças em Deus. Comecei a buscar muito forças em Deus. Para, enfim, ficar realmente curada, para ficar sim liberta, para ficar bem, para lutar pelo meu filho, pela minha vida, pela minha família. Então, foi um processo muito difícil que durou mais ou menos uns 3 anos, eu buscando a Deus para ficar tranquilamente bem de verdade, como hoje em dia muitas pessoas me vê bem, em paz, sorridente, alegre, mas foi um período muito duro. Foi muito difícil enfrentar a morte do meu esposo, mas esse período também foi um período que precisou que eu usasse de muita fé. Então, tive que usar muita fé para poder crer que Deus estava sim, tinha sim me libertado. Foram 3 meses de silêncio, mas depois do silêncio, ele veio com a libertação. Então, o silêncio de Deus é muito dolorido, mas ele nunca nos abandonou ou nos abandona. Não, não tem isso. Ele está ali, ele está presente. Estamos somente passando por provas para provar se somos ouro ou se não somos. É só isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe.